Bem, vamos falar hoje sobre o complexo principal de histocompatibilidade, ou MHC, e o seu envolvimento na apresentação de antígenos. Então, MHC, ou Major Histocompatibility Complex, é o nome dado a um grupo de proteínas que está presente na superfície das células e está envolvida no processo de reconhecimento de tecidos. Na verdade, então, o MHC ele foi descoberto nos processos de rejeição. No passado, se faziam transplantes entre pessoas e se observavam que algumas pessoas esse transplante funcionava, as pessoas ficavam vivas, e em outros casos o transplante simplesmente não funcionava. É claro que essas mortes ou essa não funcionabilidade do transplante, além de estar relacionado à incompatibilidade do MHC, estava relacionado a questões de infecções do próprio processo de transplante, que era bastante rudimentar. Então se observava que tinha algum sistema nos tecidos e que era envolvido, que regulava esse processo de transplantes, mas não se sabia o que era. Na década de 40, onde se começou a se entender um pouco mais sobre os processos biológicos, processos bioquímicos e celulares, se montou experimentos utilizando modelos de camundongo. Esses modelos de camundongo foram criados a partir de endocruzamentos. Então, se a gente pegar esse camundongo preto, a gente pode chegar a esse camundongo preto a uma linhagem que a gente diz que é uma linhagem isogênica, em que todos os camundongos teriam o mesmo genótipo, todos são iguais. Como é que a gente faz isso? A gente vai cruzando irmãos, pega um casal, cruza, os filhotes cruza, pega os filhotes desse cruzamento e cruza novamente e vai fazendo isso durante 7 vezes. Ao final de 7 gerações, os camundongos filhotes têm um sistema genético exatamente igual. E a isso a gente dá o nome de isogênicos. Seriam como se fossem gêmeos univitelinos. Então se pegou camundongos, que imagine que aqui considere o camundongo preto, todos eles são irmãos, são isogênicos. E o camundongo branco é um camundongo que, embora seja da mesma espécie, ele não é isogênico, ele tem um gene diferente, alguns genes diferentes dos outros. Então o que se observou? Que se eu pegasse a pele do camundongo preto e que todos os genes eram iguais e transferisse para o camundongo para irmãos deles, a gente não via rejeição. Pelo contrário, quando a gente pegasse a pele e transferisse para um camundongo branco, ao qual tinham genes diferentes, a gente observava que tinha o processo de rejeição. Mais tarde, a partir de cruzamentos genéticos em que se conseguiu fazer com que camundongos tivessem o seu sistema genético igual, irmãos com sistema genético igual, mas diferindo apenas no gene do MHC, observou-se que esses camundongos com gene do MHC diferente, quando se fazia o transplante entre eles, o transplante não funcionava, ou ele era rejeitado. E a isso, se deu que, a partir dessas observações, chegou à conclusão de que uma região gênica que era responsável por esse comportamento de rejeição de tecido, e essa região gênica foi chamada de locus do MHC. Locus no complexo principal de histocompatibilidade, e que nesse modelo o MHC está todo ele vinculado ao sistema de transplantes e ao sistema de aceite ou rejeição de tecidos. Então, a partir daí, se observou, se montou o conceito de que o MHC ele é um complexo de genes capaz de influenciar a habilidade do organismo a aceitar ou rejeitar tecidos transplantados. Então essa foi a primeira observação relacionada aos genes do MHC. Entretanto, uma questão que intrigava muito o pessoal da imunologia, o pessoal cientistas de uma forma geral, porque nessa época a imunologia não era tão desenvolvida, de por que o nosso sistema iria manter um conjunto de genes para funcionar num processo que é a rejeição que poucos indivíduos sofriam, ou poucos indivíduos passavam na vida. Poucas pessoas eram transplantadas, poucos mamíferos. Isso não é um processo normal. Então, mais tarde, se fazendo análise desses genes, análise da importância da proteína MHC, desse complexo para a vida, se observou que, na verdade, esse processo estava relacionado a essa frase mais final aqui, que esse conjunto de moléculas que expressa para o indivíduo, na verdade, ele não apenas funciona em transplante, mas ele influencia o repertório de antígenos contra os quais os linfócitos T podem responder. Então, nesse momento, se achou uma justificativa mais
mais importante, uma justificativa biológica mais relevante para os genes do MHC. Então, como é que funciona, como é que está distribuído esses genes do MHC? Então, a gente tem o locus do MHC, né, que contém 2 grupamentos de genes bastante polimórficos, caracterizados como MHC de classe 1 e MHC de classe 2. Então, esses genes polimórficos classe 1 e classe 2, eles vão formar o locus do MHC. Existe um grupamento de genes que a gente dá o nome de classe 3, mas eles não funcionam nesse processo de reconhecimento de antígenos. Por isso, quando a gente classifica o MHC, normalmente a gente fala de MHC de classe 1 e MHC de classe 2. Então, esses 2 genes, classe 1 e classe 2, são os mais polimórficos do genoma, ou seja, eles modificam muito do indivíduo para o outro. Em seres humanos, eles estão localizados no cromossomo A6 e em camundongos no cromossomo A7. Por que a gente compara humanos com camundongos? Porque as principais descobertas relacionadas ao MHC foram feitas no genoma de camundongos. Porque esses animais, os camundongos, que foi que nos permitiram fazer essas linhagens endocruzadas. E até hoje se utiliza inúmeros modelos de camundongos para estudos do MHC e da resposta imune propriamente dita. Então, como é que é estruturalmente, como é que são essas moléculas de MHC na membrana e como é que elas se diferenciam? Então, o MHC de classe 1, ele é um MHC expresso em todas as células que tem um núcleo. E o MHC de classe 2, ele é expresso em alguns grupamentos de células. Por quê? O MHC é uma proteína responsável por influenciar na resposta de linfócitos T. Essa proteína MHC, ela complexa antígenos. Dentro da célula faz uma complexação com o antígeno e vai para a superfície. Esses antígenos podem ser antígenos virais, podem ser antígenos de bactérias, podem ser antígenos de fungos ou antígenos de outros parasitas ou até mesmo proteínas nossas. Então, a molécula de MHC, quando ela é de classe 1, ela vem de antígenos que foram produzidos dentro das células, incluindo antígenos virais ou algumas proteínas mutadas que estão relacionadas a tumores. Quando a gente tem MHC de classe 2, eles complexam com antígenos que vêm de fora das células, antígenos que foram fagocitados. Então, todas as células do nosso organismo podem ser potencialmente infectadas por um vírus. E, ao mesmo tempo, todas as células do nosso organismo podem virar um tumor, podem virar um câncer. Então, isso justifica que todas as células nucleadas expressem MHC de classe 1. Entretanto, essa expressão de MHC de classe 1, ela modifica, sua quantidade modifica de uma célula para outra. Já o MHC de classe 2, como ele é vinculado à apresentação de antígenos, do antígeno que foi fagocitado, ele está presente em células apresentadoras de antígeno, como, por exemplo, macrófagos, células dendríticas e linfócitos B. Em alguns casos, como, por exemplo, algumas células endoteliais ou em células epiteliais tímicas, a gente tem a expressão de MHC de classe 2, mas são situações bem específicas. As células endoteliais podem expressar de classe 2, mas elas não ativam uma resposta imunológica. As células do timo expressam MHC de classe 2 para processo de diferenciação de linfócitos, que a gente vê lá em ontogenia de linfócitos T. Então, aqui embaixo a gente tem o desenho, a estrutura do MHC de classe 1. O MHC de classe 1 aqui está ancorado na membrana. A gente tem uma cadeia composta chamada de cadeia alfa e uma cadeia chamada de cadeia de beta 2 microglobulinas. Essa cadeia alfa ela é composta do alfa 1, alfa 2 e alfa 3. E aqui embaixo o suco de ligação ao peptídeo. Do lado direito a gente tem o MHC de classe 2, composto por uma cadeia alfa e uma cadeia beta. Então ambos ancorados na membrana. Então, as células apresentadoras de antígeno, quem são elas? Então, as células apresentadoras de antígeno são células dendríticas, que são as principais células que apresentam antígeno. Elas expressam quantidades constitutivamente expressam MHC de classe 2 e também classe 1. Entretanto, essa quantidade é aumentada na presença de moléculas coestimulatórias, na presença de uma estimulação dessas células, na presença de uma infecção, na presença de uma inflamação. Os níveis de MHC de classe 1 e os níveis de MHC de classe 2 dessas células podem aumentar. Macrófagos também expressam MHC de classe 1 e classe 2. Entretanto, essa expressão está na dependência da fagocitose. E linfócitos B
expressam constitutivamente MHC de classe 2 para serem apresentar ao linfócito CD4 serem ativados para produzirem anticorpos. Então a gente tem as três principais células apresentadoras de antígenos: células dendríticas, macrófagos e linfócitos B. Sendo as células dendríticas apresentadoras de antígenos profissionais, porque elas são geradas para apresentar antígenos. O macrófago, a gente sabe que ele faz fagocitose e ele pode mediar inúmeros processos no nosso corpo, né? Processos de produção de espécies ativas de oxigênio, processos relacionados à destruição de patógenos intracelulares ou extracelulares, processos envolvidos na remoção de proteínas apoptóticas, inúmeros processos o macrófago faz parte. Os linfócitos B, de produção de anticorpos. Então as funções deles não são diretamente ligadas à apresentação de antígeno, embora eles apresentem antígeno, né? E as células dendríticas, a função delas, elas foram geradas para apresentar antígenos. Aqui nesse quadro a gente mostra a expressão de MHC de classe 1 e MHC de classe 2 em grupamentos de células. O que a gente vê? O classe 1, né, presente em praticamente todas as células, a gente vê nessa tabela. Apenas as hemácias não tem, mas as hemácias não são células anucleadas. Então a gente vê níveis de expressão de classe 1, linfócitos T, linfócitos B, macrófagos, células dendríticas expressam bastante MHC de classe 1, neutrófilos expressam bastante MHC de classe 1, as outras células menos quantidade. Já o MHC de classe 2, o que a gente vê? A gente vê em alguns níveis de linfócito B, em algumas situações linfócitos T, o linfócito B expressa MHC de classe 2, macrófagos, dendríticas e as epiteliais tímicas. As outras não expressam praticamente nada. O linfócito T aqui está com asterisco porque são situações bem específicas e bem mais raras em que a gente vê MHC de classe 2 no linfócito T. Mas de uma forma geral é B, macrófagos e dendríticas. As tímicas, elas expressam, mas não no intuito de montar uma resposta imunológica, mas no intuito de selecionar linfócitos. Então aqui é a estrutura da proteína do MHC na membrana celular. Aqui na esquerda a gente tem MHC de classe 1, ele tem um domínio transmembrana e um domínio intracelular. O domínio intracelular é carboxiterminal. Logo a gente tem uma parte dessa cadeia alfa que chama-se alfa 3, uma parte que chama-se alfa 2 e uma parte que chama-se alfa 1 e uma parte que ela é codificada, na verdade ela é produzida fora do gene MHC, que é chamada de beta 2 microglobulina. Ela é chamada de beta 2 microglobulina porque se a gente for olhar ela para fazer uma análise dessa proteína, ela é uma microproteína. Por isso que a gente chama ela de micro. Ela é uma globulina e ela é composta por folhas betas. Então aqui, nessa região de alfa 1, beta 2, nessa região aqui, a gente tem a ligação, né, alfa 1, alfa 2 e beta 2, a gente tem a região mais polimórfica do MHC de classe 1 e é onde o peptídeo fica ligado. Para que essa proteína MHC de classe 1 fique na superfície, ela precisa tanto da extremidade alfa quanto da extremidade beta e do peptídeo ancorado junto. Se não tiver um deles, essa estrutura fica instável e não fica parada na superfície. Da mesma forma que do lado direito, a gente tem o MHC de classe 2. MHC de classe 2 com seu domínio carboxiterminal intracelular, a parte transmembrana e a extremidade beta, uma cadeia alfa e uma cadeia beta, sendo a cadeia alfa composta por alfa 1 e alfa 2 e a beta composta por beta 1 e beta 2. Nesse caso, a extremidade de maior variabilidade de ligação antígeno, ela fica aqui em cima na região aminoterminal entre a beta 1 e beta 2. Então os antígenos, ou peptídeos que vêm ligados ao MHC, eles ficam nessa parte de cima, nesse sulco, no caso do MHC de classe 2 na alfa 1 e beta 1, MHC de classe 1 aqui na região entre alfa 2 e alfa 1, nessa região onde tem maior variabilidade de aminoácidos. Bom, se a gente for olhar esse MHC de uma forma estrutural e sua relação com o linfócito T, os linfócitos T, tanto CD4 quanto CD8, eles não conseguem enxergar antígenos solúveis, em sua maioria. Eles conseguem enxergar apenas antígenos quantos apresentados por proteínas de MHC. Tanto MHC de classe 1 para o CD4, MHC de classe 1 para o CD8 e MHC de classe 2 para o CD4.
Então aqui vamos olhar o CD4, a gente tem aqui na esquerda o CD4, de um lado a gente tem aqui embaixo o MHC, extremidade alfa e beta, e o peptídeo antigênico no meio. Então MHC é uma coisa importante, MHCs somente ligam a peptídeos. Então nessa parte de cima, que é alfa 1 e beta 1, a gente tem o peptídeo ligado a uma região variável, porque inúmeros peptídeos podem ligar aqui. E aqui por fora, desse aqui tem o TCR, que é o receptor de linfócito T, por fora vem uma proteína que é o CD4. O CD4 ele liga lá embaixo no MHC de classe 2. Então esse complexo aqui, no momento em que forma essa ligação MHC de classe 2, peptídeo, TCR e o CD4 ancorado para aqui, isso aqui capacita a ativação de linfócito TCD4. No lado da direita, a gente tem o linfócito TCD8 reconhecendo MHC de classe 1. Então, o MHC de classe 1 está aqui, é beta 2 microglobulina, a extremidade alfa, né? Aqui em cima alfa 1 e alfa 2, a região onde mais polimórfica, o peptídeo antigênico ligado, e por fora, lá na alfa 3, lá embaixo, a gente tem ligando o CD8 e essa parte de cima ligado o TCR. Essa ligação do CD8 e do CD4 nessa parte de baixo faz com que o MHC de classe 1 não ligue no CD4 e o classe 2 não ligue no CD8, porque tem que ter essa complementaridade na parte de baixo. Aqui a apresentadora de antígeno, aqui embaixo, a PC, em cima os dois linfócitos. Características gênico-estruturais do MHC. Então aqui a gente tem nessa tabela a divisão de algumas partes do MHC de classe 1 e MHC de classe 2. Então aqui a classe de MHC, MHC de classe 2 aqui, ele tem as regiões chamadas DP, DQ e DR. E o MHC de classe 1 desse lado, região A, B, C. Aqui no meio a gente tem o MHC de classe 3, que eu falei para vocês que não codifica uma proteína de membrana, mas pode codificar, por exemplo, proteínas do complemento e algumas citocinas inflamatórias. Aqui, da onde que vem essa região no classe 2, DP, DQ e DR, vem daquelas extremidades alfa e beta. A gente tem alfa, beta, DP, alfa, beta, DQ e alfa, beta, DR. Por outro lado, essas aqui do MHC de classe 1 são todas alfas. A gente tem a alfa A, alfa B e alfa C. Então a gente tem, na verdade, 3 produtos gênicos para cada um dos MHCs. DP, DQ, DR para MHC de classe 2 e ABC para MHC de classe 1. E no caso, quando a gente está falando de MHC humano, a gente sempre chama de HLA, que essa sigla quer dizer antígeno leucocitário humano. Aqui embaixo a gente tem o MHC de camundongo, que a gente chama de H2. A gente tem o MHC de classe 1, aqui que é o K ou D, e o MHC de classe 2, que é o IA e o IB. Também, esse aqui também vem de alfa e beta, e o classe 1, esse aqui vem de alfa e esse aqui também de alfa. Aqui o desenho esquemático, né, da estrutura da MHC, aqui o HLA, o MHC humano, que fica no cromossoma 6, aqui os genes do classe 2, aqui mais na esquerda, e o classe 1 na direita, e no meio a gente tem o classe 3, que pouco se fala nele, por isso que ele está entre aspas. Então aqui a gente tem o gene DP, DQ e DR do MHC de classe 2, e o A, o B e o C do MHC de classe 1. Dentro desses genes, além dos genes DP, DQ, DR e ABC, a gente tem outros genes, que, por exemplo, que são genes do proteasomo, outros pseudogenes, genes de TAP. Que genes são esses? São genes envolvidos no processo de ligação do peptídeo a essas proteínas do MHC. Ou seja, eles estão envolvidos na montagem da estrutura do MHC propriamente dito. E a gente vê uma região, uma certa homologia, né, entre o MHC humano e o MHC de camundongo. Por isso que a gente pode usar o de camundongo, né, em algumas situações como modelo por MHC. Então esses lócios do MHC, na verdade, eles são altamente polimórficos, ou seja, cada um de nós tem um grupo de MHCs que é diferente da outra pessoa. Então entre as populações, por exemplo, asiáticos têm um padrão de MHC, europeus têm outro, negros têm outro, né? Então, de acordo com as origens étnicas, a gente vai ter genes de MHCs que vêm em origem na nossa família. Mas, entretanto, o nosso padrão de MHC, o padrão de MHC de um indivíduo, ele é o mesmo sempre. Por exemplo, o meu padrão de MHC, que eu recebi do meu pai e da minha mãe, ele é o mesmo que eu vou levar do início ao fim da vida. Tá?
Então, esses genes são altamente polimórficos, entretanto, eles têm uma baixa frequência de crossing over e baixa frequência de recombinação. Como é que a gente vê a nomenclatura e expressão do MHC? Tá? Então, esses MHC eles são bastante estudados, são bastante utilizados em transplante de órgãos. Se alguém for trabalhar com transplante de órgãos, vai ter que entender e utilizar bastante a nomenclatura do MHC. Porque para transplante de órgãos, um dos pontos que a gente tem que avaliar é a compatibilidade do MHC de um indivíduo para outro. Então aqui vamos ver os exemplos de nomenclatura de MHC. Então o primeiro, HLA asterisco 0201. Significa que ele é do subtipo 1 do HLA A2. Quando eu falo HLA, eu estou falando MHC de classe 1. Então esse aqui tem o MHC de classe 1 do subtipo 1 da classe 2. Quando eu falo HLA-DR beta 1, 401 significa que eu estou na presença do MHC de classe 2, aqui do subtipo 1, ele é do subtipo 1, HLA-DR4, porque tem o 4 aqui, né, e do gene beta 1. Então eu consigo identificar exatamente onde está aquele gene. Cada um de nós, se a gente for fazer uma análise desse MHC, a gente vai ter um mapa de MHC DP, DQDR do pai, que recebeu do pai, DP, DQDR que recebeu da mãe. E os beta e os alfa específicos para cada um deles. Então, esses genes, por essa situação de que a gente recebe 50% do pai e 50% da mãe, e eles são expressos ambos de uma forma contínua e de uma forma que não tem dominância um sobre o outro, a gente diz que isso é uma codominância, ou seja, tanto os alelos do pai quanto os alelos da mãe, eles são herdados, 50% de um e 50% do outro, e são expressos de forma concomitante. O que isso quer dizer? Então aqui eu tenho o pai e aqui eu tenho a mãe, o pai com seu grupo de MHCs e a mãe com seu grupo de MHCs. Os filhos, cada um dos filhos vão receber 50% do pai e 50% da mãe. Tá? E é por isso que os transplantes de órgãos, eles são mais fáceis de ocorrerem, ou seja, tem maior compatibilidade em membros da mesma família e principalmente entre irmãos. Tá? Porque os padrões de MHC são similares. Quando a gente faz uma busca aqui, a gente vê os padrões de MHC são similares. E o nível de compatibilidade é similar e o aceite do órgão é mais fácil. Então a gente tem aqui 50 do pai, se você olhar em todos eles tem uma parte do pai e uma parte da mãe. Todos eles têm uma parte do pai e uma parte da mãe. E como que acontece essa expressão em nível celular? Como é que é essa expressão de 50% do pai e 50% da mãe? Então a gente vê um exemplo nessa célula aqui. Ó. Aqui a gente tem, nessa tabelinha de baixo, essa legenda, os azuis a gente tem o MHC materno, MHC de classe 2 materno azul. O cinza, MHC de classe 2 paterno. Esses mais vermelhos, que é o MHC de classe 1 materno, e os verdes, MHC de classe 1 paterno. Se a gente for olhar aqui, a gente consegue classificar eles em alfa e beta, aqui nos cromossomas, né? O DP, DQDR e alfa e beta, tá? E o A, B e o C. E esses genes é o que são expressos. Então tá aqui esse azul maior, aqui na esquerda, MHC de classe 2 materno. Do lado dele, a gente tem o MHC de classe 1 paterno, que é o vermelho. Abaixo a gente tem o cinza, MHC de classe 2 paterno, e do lado em verde, MHC de classe 1 paterno. Então, esses conjuntos de genes, esses conjuntos de proteínas, é o que vão mostrar os antígenos para os linfócitos. Tá? Aí vem uma questão. Se a gente tem esse número aqui de MHCs e a gente tem inúmeros antígenos, o que isso sugere? Se esses MHCs pudessem ligar em apenas, unicamente um determinado antígeno, vocês concordam comigo que a gente poderia apresentar apenas 12 antígenos? Mas isso não acontece, porque cada um desses MHCs pode apresentar mais de um antígeno, mais de um peptídeo. A gente diz que a ligação do MHC ao peptídeo é promíscua. Ele permite ligações diferentes. Entretanto, cada uma dessas ligações, o complexo MHC-peptídeo, que é mostrado para um linfócito, isso sim tem uma especificidade. Tá? O complexo MHC-peptídeo, que é formado, por exemplo, por um dos MHCs de classe 1 materno com um determinado peptídeo, um é diferente do outro, e cada um deles vai ligar num diferente linfócito. Ou seja, a especificidade fica mais a cargo do linfócito do que do MHC.
Então, por que a gente tem esse número alto, esse alto polimorfismo de genes de MHC? Por que a gente tem múltiplos alelos de MHC na população? Por que nós somos muito diferentes em um MHC do outro? O que isso garante? Por que tem indivíduos da mesma espécie, mas que têm padrões de MHCs diferentes? Isso é para garantir a sobrevivência da espécie, uma característica evolutiva que a gente consegue entender melhor nesse desenho. Então esse desenho aqui está simbolizando uma população e seus MHCs. Por fora a gente vê um micro-organismo qualquer, e esse micro-organismo tem antígenos, um antígeno vermelho, um antígeno azul e um antígeno laranja. E embaixo, no centro dessa população, a gente tem indivíduos A, o indivíduo A, indivíduo B, indivíduo C, indivíduo D. O que a gente observa? Que o indivíduo A, por exemplo, ele pode pegar aquele MHC dele vermelhinho e ligar no antígeno laranja, apresentar e montar uma resposta imunológica. O indivíduo B pode pegar o seu MHC vermelhinho também, ligar no peptídeo azul, apresentar e montar uma resposta. Da mesma forma, o indivíduo D pode pegar o seu MHC verdezinho, ligar no peptídeo vermelho e montar uma resposta. Entretanto, se a gente olhar para o indivíduo C, esse indivíduo C, ele não tem os MHCs deles não conseguem ligar em nenhum peptídeo desse micro-organismo. Logo, ele não vai ser capaz de iniciar uma resposta para linfócitos. E esse indivíduo acaba sucumbindo. Se todos nós fôssemos iguais, o que aconteceria? Se todos nós fôssemos iguais a C, toda essa população ela estaria extinta por esse patógeno. Tá? Então, a gente tem esses MHCs diferentes para que permitam ligarem diferentes patógenos. Né? Seria uma diversidade na própria população e um mecanismo de proteção. Dentro disso também, a gente tem um fenômeno que é chamado de restrição ao próprio. O que é o fenômeno de restrição ao próprio? Quer dizer que o nosso MHC, ele reconhece os TCRs, reconhece os nossos próprios MHCs. Se a gente pegar o MHC de uma outra pessoa e tentar fazer com que ela seja reconhecido por um linfócito T, por um determinado linfócito T de outro indivíduo, esse reconhecimento pode não acontecer. Como que isso acontece? Vamos pegar esses 3 exemplos aqui dessas 3 células. Então, no primeiro a gente tem H2, que pode ser um MHC de classe 1 de camundongo. Tá? CTL, o linfócito TCD8. Embaixo a gente tem, aqui o TCR reconhece esse H2K. E aqui embaixo a gente tem uma célula apresentadora de antígeno, isso eu estou falando do desenho bem da esquerda. Uma célula apresentadora de antígeno que está mostrando o MHC está em verde, MHC de classe 1, a beta-2 microglobulina em azul e um peptídeo do vírus A, para o qual esse indivíduo foi infectado. Então o que acontece? Vai reconhecer, o MHC vai reconhecer aquele TCR, vai se ligar ao MHC complexo, o MHC peptídeo vai ser reconhecido pelo TCR do linfócito T. Isso aqui, como é um CTL-CD8, vai destruir essa célula e vai dar esse killing que está aqui embaixo. Ok. Isso para o peptídeo virar o A. Agora, se eu pegar esse mesmo CTL aqui, aqui o CTL verde, lá em cima no B agora, H2K, CTL, e essa molécula, essa proteína, célula apresentadora de antígeno, lembra porque eu falei para vocês que o MHC ele é promíscuo, ele pode ligar a diferentes antígenos. Então aqui ele ligou, não está mais ligando no A, o peptídeo viral é B. Ele tenta mostrar isso para esse mesmo linfócito, o que acontece? Ele não reconhece, porque mudou a estrutura. Tá? Então dá esse non-killing. Tá? Agora, se eu pegar, no exemplo T, pego o mesmo linfócito TCD8 lá, CTLH2K, mostro para ele um peptídeo viral A, que é o mesmo peptídeo do início, ele deveria ser o peptídeo dele. Entretanto, eu uso um MHC, que é esse amarelo, de uma outra pessoa, de um outro indivíduo, ele não mata. Também não mata por quê? Porque ele não consegue reconhecer o complexo. Isso diz que esse MHC, o nosso MHC, o MHC de todos os mamíferos, ele é restrito a um determinado linfócito T. Tá? A resposta é montada de uma forma monoclonal para um determinado linfócito daquele indivíduo. Se eu trocar o peptídeo, se eu trocar o MHC, essa ligação não acontece. A gente pode representar e observar esse processo nesse desenho esquemático com camundongos. Se eu pegar lá em cima, começa lá na esquerda o A, o camundongo branco, e a gente infecta ele com um vírus chamado LCMV, aqui essa célula azul é um linfócito, mais embaixo é um linfócito TCD8 específico para esse vírus. Tá? Se eu pegar esse linfócito TCD8 e colocar nesse camundongo aqui, esse outro que está mais na direita, se eu pegar esse aqui, o primeiro,
e colocar nesse camundongo que foi e infectar ele com vírus, esse linfócito TC8 vai proteger ele porque o camundongo é o mesmo branco, ele é um camundongo endocruzado. Agora, aqui embaixo, se eu pegar ele e colocar esse animal, essa célula no animal, esse uninfected, que não foi infectado, que ele não tem resposta, ou num camundongo que não reconhece esse determinado MHC, ele não tem efeito. Tá? Da mesma forma, se eu pegar uma linhagem diferente da linhagem A, tá? E utilizar esse mesmo linfócito, colocar no preto que está bem aqui embaixo, ele também não mata. Então esses processos aqui, esses mecanismos são relacionados à restrição do MHC. Tem que ser restrito a um determinado peptídeo. Bom, dentro disso, o que a gente observa? Dentro de toda essa história, a gente tem, desse lado, a gente tem uma célula apresentadora de antígeno, que é essa azul grande, e na frente dela um linfócito. O linfócito aqui no meio reconhece, nesse processo de sinapse de encontro, esse linfócito reconhece esse complexo. Está aqui embaixo, nesse vermelho, o linfócito TCD8, o receptor de linfócito T, o TCR, que é esse rosa, e embaixo o MHC complexado ao peptídeo. Então ele reconhece todo esse processo aqui, todo esse complexo MHC peptídeo. Não é somente o peptídeo sozinho e não somente o MHC sozinho. Isso está aqui no meio desse processo. Só que para chegar aqui, essa célula precisou fagocitar ou ser infectada para que esse peptídeo seja processado, complexado em MHC e apresentado para essas células. Dentro disso, a gente tem vias de apresentação de antígenos, que vão garantir com que esse peptídeo entre em MHC de classe 1 ou entre em MHC de classe 2. A primeira via que eu vou falar é para peptídeos exógenos, chamados vias endocítica, na qual ocorre um processo de fagocitose ou endocitose do antígeno. Então, o que acontece? Quando o antígeno é internalizado, dentro de alguns tempos ele vai ser fagocitado, vai ser processado, em algumas horas ele vai ser acoplado ao MHC de classe 2. Na média de 3 a 4 horas ele entra em MHC de classe 2. Nesse período de algumas horas, ele passa por quando ele passa por fagocitose ou endocitose, tem esse tempo que ele passa por determinadas etapas e que contemplam a ação de endossomas e lisossomas, inicialmente a pHs mais baixos, que causam a degradação proteica, e mais tarde os lisossomos, que têm proteínas líticas que degradam esse patógeno, transformando ele em pequenos peptídeos capazes de ligar no MHC. Então aqui a gente tem exemplos de formas de entradas de células a partir de um processo de endocitose aqui no primeiro. Aqui em cima a gente tem a célula, processo de endocitose, um processo mediado por clatrinas e entrada. Essas tesourinhas representam a quebra dessas proteínas do patógeno. Um processo de macropinocitose, que são antígenos solúveis, está do lado. E um processo de fagocitose, que a gente tem a formação de pseudófitos e entrada de patógenos. Todos esses processos, você vê que no final deles tem tesourinhas. Essas tesourinhas são a clivagem. Essas clivagens são as que vão formar peptídeos, que vão absorver pequenos fragmentos de patógenos, para posteriormente serem complexados no MHC. Então, nessa história aqui, nesse imagem, a gente tem o MHC de classe ação, como acontece com o MHC de classe 2. Então, aqui, começando aqui na direita, uma proteína globular do lado extracelular. Essa proteína ela foi endocitada, está aqui endossoma, passa por aqueles processos que eu falei, endossoma primário, endossoma tardio, tem alterações de pH, baixa o pH. Em algum momento está aqui, esse endossoma ele vai se fusionar com o lisossoma, formando o que a gente chama de fagolisossoma. Então esse é um processo normal da fagocitose. Se a gente for olhar aqui embaixo, onde tem retículo endoplasmático, o que a gente vê no retículo? O retículo endoplasmático é um órgão, uma organela, responsável pela síntese de proteína. E o MHC, ele está lá no gene, ele tem o gene do MHC, ele vem de uma síntese proteica. Então aqui no retículo endoplasmático, a gente vem vendo sintetizado o MHC de classe 2. Vem aqui a extremidade alfa e beta, a síntese, que é o ribossomo da síntese, e ele vem com uma tampinha, que é esse vermelho. Essa tampinha vermelha garante que nenhuma proteína indesejada ligue no MHC de classe 2 nesse momento. Então ele é produzido no retículo endoplasmático, vai para o complexo de Golgi, passa por todo o complexo de Golgi, sai para fora, numa forma de uma vesícula. Depois, lá no citoplasma,
essa vesícula com MHC de classe 2 vai se fusionar com o fagolisossoma que aprisiona, ou que gerou os peptídeos a partir do processo de fagocitose e degradação. Nesse momento, essa tampinha ela é desligada, ela sai do MHC de classe 2 e o peptídeo ele se liga nessa superfície, de MHC de classe 2 e vai para a superfície da célula. Lá na superfície da célula, né, como isso aqui está ligado a MHC de classe 2, vocês sabem, MHC de classe 2 tem a extremidade alfa 2 e beta 2 lá embaixo, se liga, isso é apresentado por um linfócito CD4, ele se liga e começa o processo de ativação e resposta imunológica adaptativa. Por outro lado, a gente tem a via de antígenos, a via endógena, que é a via citosólica. Essa via ela é destinada para proteínas intracelulares. Então, as proteínas extracelulares, em mais ou menos 10 minutos, já são degradadas. Esse processo de degradação leva à formação de peptídeos e acontece, né, no proteasoma. Para chegar no proteasoma, essas proteínas precisam ser ubiquitinadas. Então, a gente tem processo de ubiquitinação, direcionamento do proteasoma, e após essa ubiquitinação, essa degradação no proteasoma, a gente tem a complexação com MHC de classe 1. Como é que acontece isso? Então aqui eu tenho uma célula, né? Aqui eu tenho uma determinada proteína, essa determinada proteína tem que ser ubiquitinada, vai para o proteasoma, lá no proteasoma ele degrada essa proteína em pequenos peptídeos, esses pequenos peptídeos, a partir de lá, eles são direcionados para o retículo endoplasmático. Lá no retículo endoplasmático, estão vendo ali o MHC de classe 1 sendo sintetizado, esse peptídeo complexa, depois que ele vai para o Golgi. Qual a diferença disso aqui para o MHC de classe 2? No classe 2, vocês viram, o retículo os peptídeos nas vesículas iam pegar o MHC de classe 2 longe do complexo de Golgi. Nesse aqui, eles vão direto para o retículo endoplasmático. Aqui a gente tem um desenho um pouco mais elaborado desse processo. Aqui em cima, no A, a gente tem o antígeno, a cauda de ubiquitina, o proteasoma lá, né, degradação dos peptídeos lá no proteasoma. Tá? Ali em B, os peptídeos saindo, depois em C, o peptídeo entrando no retículo endoplasmático. Lá dentro do retículo endoplasmático a gente vê um processo mediado por calreticulina e a BIP, que são chaperones, que são a montagem do MHC de classe 1, aqui a formalidade alfa e a beta 2 microglobulina, e a complexação desse peptídeo a esse MHC de classe 1, ali em D, e a saída dele de Golgi até chegar na superfície da célula. Se a gente for juntar esse processo da mesma forma que a gente viu para MHC de classe 2, a gente tem aqui na direita a síntese de proteínas endógenas, seja uma proteína de um vírus ou de algum tumor, uma proteína que deva ser degradada. Até as nossas próprias proteínas são geradas e ligam o MHC de classe 1. A questão é que elas não têm segundo sinal para fazer o processo de ativação. E também, as nossas proteínas endógenas, os linfócitos que elas deveriam reconhecer são são deletados no timo. Aqui uma proteína de vírus ou do tumor, ela é produzida, vai para o proteasoma, gera peptídeos. Tá? Esses pequenos peptídeos são direcionados para o retículo. Lá no retículo complexo, que é o MHC de classe 1. A partir de lá já sai do retículo endoplasmático o MHC de classe 1 complexado com peptídeo, vai para o complexo de Golgi e vai para a superfície, aonde vai entrar em contato com o linfócito TCD8. E aí essa célula vai sofrer o processo de citotoxicidade. Vejam que essas vias não se confundem. MHC de classe 1 vem para um lado, MHC de classe 2 vem para o outro. E lá na estrutura, lá na superfície, cada linfócito tem uma proteína que liga em determinado MHC, ou classe 1 ou classe 2. Bom, e o que garante também que durante um processo de infecção a gente tenha mais proteínas MHC de classe 1 ou classe 2 na superfície? Lembra que eu falei lá no início que o MHC de classe 1 ou de classe 2 em algumas células eles têm produção constitutiva. Mas no curso de uma infecção ou de um processo inflamatório, aumenta a sua quantidade. O que aumenta? Justamente aqueles pumps e dumps, que eu já apresentei para vocês lá na aula de receptores de NAT. Então, é alguma infecção, alguma injúria, que tem pumps e dumps. Essas proteínas, por exemplo, ligam em Toll-like receptors, ou Nod-like receptors, ou Hig-like receptors, vão ativar cascatas intracelulares, que vão levar a síntese de NF-kappa-beta e levam
a síntese de citocinas, moléculas coestimulatórias, e aqui embaixo, ó, upregulation de MHC, ou seja, aumento da quantidade de MHC. Então, quando a gente tem uma infecção ou tem uma injúria, a gente tem um aumento da quantidade de MHC nessas células apresentadoras, justamente para ativar mais linfócitos. Eu falei para vocês também que os linfócitos B são apresentadores de antígeno. Mas como que eles fazem esse processo de apresentação de antígeno? O linfócito B, ele tem na sua superfície um anticorpo, que é, na verdade, o BCR. Em algum momento, um antígeno solúvel liga nesse anticorpo. Quando ele liga, ele é internalizado numa vesícula, forma lá aqueles endossomos, é um processo de endocitose normal. E aí vai acontecer da mesma forma que acontece na MHC de classe 2. Ele vem, ele é endocitado, forma partes desse antígeno, o anticorpo também é degradado, funciona com um lisossomo, e lá embaixo, lá no complexo de Golgi, MHC de classe 2 sendo produzido, fusiona a vesícula do MHC de classe 2 com a do peptídeo, e ele vai para a superfície MHC de classe 2. Por que o linfócito B faz isso de pegar o antígeno e mostrar em MHC de classe 2? Porque o linfócito B tem que fazer isso aqui, ó. Aqui, ele precisa de um processo de licenciamento do linfócito TCD4 para poder produzir anticorpo. Aqui a gente tem toda a resposta, ou parte da resposta sendo montada. Começando aqui na esquerda, uma célula apresentadora de antígeno e um linfócito TCD4. A célula apresentadora apresentou antígeno no MHC de classe 2, CD4 viu e ficou ativado. CD4 auxiliar. O mesmo antígeno foi reconhecido por linfócito B via anticorpo. Esse anticorpo internalizou esse antígeno, foi degradado, foi para o retículo endoplasmático, fusionou com as vesículas contendo o MHC de classe 2 e foi apresentado na superfície. Aqui um linfócito T, esse linfócito T CD4 que já foi ativado, reconhece aqui novamente em classe 2, secreta citocinas que fazem com que esse linfócito B passe de um estado de uma célula B somente ativada para uma célula B plasmática capaz de secretar anticorpos. Então, é o seu processo de licenciamento, de ativação de linfócitos B, que depende de linfócitos T, CD4. Por isso que ele tem que apresentar em classe 2. Se ele não apresenta em classe 2, ele não consegue fazer esse processo de geração, ou principalmente o processo de troca de classes de anticorpos. Um outro processo que a gente tem em apresentação de antígeno, a gente chama de apresentação cruzada de antígenos. Na apresentação cruzada, a gente tem, por exemplo, uma célula infectada por um vírus, nesse caso. Essa célula infectada por um vírus, ela morre, e ela vai ser fagocitada por uma dendrítica. Pelo procedimento normal, o que a gente tem nesse caso é uma célula que apresentaria esse antígeno em MHC de classe 2, porque foi uma fagocitase. Entretanto, essa célula que morreu, ela já tem o vírus ligado em MHC de classe 1. E essa célula que fagocitou, ela se apropria desse MHC de classe 1, porque é um MHC próprio, tá? Se apropria, apresenta MHC de classe 1 e quem vê é o linfócito TCD8 para induzir o processo de citotoxicidade. Então, nesse caso aqui, ó, essa célula aqui, ela somente se apropriou do MHC de classe 1 e apresentou. É um processo em que o CD8 vê essa célula infectada, vê um vírus a partir de uma fagocitose. Bem, e por fim, a gente pode juntar esses três mecanismos, né, de ativação e apresentação de antígeno via MHC de classe 1 e classe 2. Tá? Então a gente tem aqui, na verdade, aqui mais classe 2. Né? Então aqui a gente tem uma célula dendrítica, essa célula dendrítica viu o antígeno, fagocitou, processou e apresentou, com moléculas coestimulatórias, para um linfócito T, que passou de uma célula T virgem para uma célula T efetora. No segundo, a gente tem um macrófago que viu o antígeno, internalizou esse antígeno, fagocitou, processou, apresentou para o linfócito T, MHC, TCR, né, e o macrófago ficou ativado para matar o que ele tem dentro dele. E no terceiro, a gente tem o linfócito B, né, que reconhece esse antígeno exogenamente, solúvel, internaliza esse antígeno, mostra esse antígeno para o linfócito TCD4, que ativa esse linfócito B a se transformar em uma célula B efetora, ou B plasmática produtora de anticorpos. Em todos esses processos, o MHC está presente e é responsável pela ativação do linfóporo, reconhecimento, digamos, desse linfóporo, apresentação e reconhecimento do linfócito T, CD4 ou TCD8.